Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Angular, do curso de Front-End. Hoje é a nossa aula de número 7 e nós vamos hoje continuar o nosso formulário. Nós já estamos trabalhando, né? Já fizemos a parte de cadastramento de novos clientes, consulta, e hoje nós vamos trabalhar a edição dos dados do cliente para armazenar essa edição na local storage. Vamos falar sobre rota, sobre como criar parâmetros de rota. Então, fica com a gente, inscrevam-se, compartilhem, lembrem-se de ativar as notificações, façam seus comentários e vamos juntos nessa aí. Obrigado. Fica com a gente. Olá pessoal, então hoje na continuidade da nossa aula, né, nossa aula de número 7, nós vamos ver como editar os dados que estão salvos na local storage. Nós começamos criando um formulário de cadastro, né, evoluímos para uma lista onde era possível, possível consultar os dados do nosso cliente, e hoje nós vamos ver como abrir esse dado para que a gente possa editá-lo, tá bom? Isso tudo no mesmo projeto que a gente já vem trabalhando, tá certo? Coloquem nos comentários alguma dúvida que vocês estejam tendo, alguma dificuldade, tá bom? E a gente vai procurar ajudá-los aí da melhor maneira possível. Lembre-se de compartilhar os nossos vídeos, se inscrever no canal, comentar, ativar as notificações, tá bom? Nos ajudem a promover o nosso trabalho e oferecer cada dia o melhor para vocês aí, e também para aquelas pessoas que vocês saibam que precisam desse conteúdo, tá bom? A gente conta aí com o apoio de vocês, tá joia? Vamos ativar aqui nosso PowerPoint. Muito bem, pessoal, já estou na parte de baixo da tela aí e vamos lá. Nosso roteiro hoje então, olha só, a criação do parâmetro na rota, né, criação de ação na tabela de consulta e a edição do registro. O que é a questão do parâmetro de rota? Quando nós estamos trabalhando com formulários, né, com registros que são editáveis, enfim, é bastante comum que na URL do teu sistema você indique para a janela que você está indo, para a tela, para a aplicação que você está navegando, o ID daquele registro que você quer editar. É normal que a gente passe esses parâmetros pela rota da aplicação, né? Então hoje a gente vai ver como introduzir esse parâmetro na rota, tá bom? Então eu vou rapidamente aqui colocar dentro do slide e a gente já vai ver junto diretamente dentro da aplicação. Então, normalmente, né, como que é feito? Observe aí embaixo que a gente vai ter que criar um componente hoje de novo, né, que é o editar cliente. A gente já tinha criado o cadastro, né, o incluir cliente, o consultar cliente, e hoje nós vamos trabalhar em cima do editar cliente. Normalmente o parâmetro de rota, quando se trata de identificador, ele é passado nesse barra, depois da última operação, né? Então, editar cliente, ID do cliente. No nosso caso, a gente está trabalhando com ID sendo o próprio CPF. Então, depois do editar cliente, vai ter aí o barra e o CPF do cliente logo depois da barra, tá bom? E aí, eu coloquei aqui o trecho, né, da string, que vai ser o parâmetro lá no nosso app routing. Lembra que nós temos um arquivo chamado approuting.module.ts, que ele fica lá na raiz da nossa aplicação. Então é nele que nós vamos introduzir aí um novo componente, um novo item de rota, e nesse caso indicar aí que nossa rota ela vai possuir um parâmetro para poder ser recuperado nessa aplicação que a gente vai construir. Tá bom? Então vamos nessa, pessoal, vamos trabalhar ali em cima do nosso código, tá? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Um segundinho. Vou tirar aqui o PowerPoint. Muito bem, vocês já devem estar vendo aí o nosso código. E vamos lá. Aqui, isso, beleza. Desculpem. Então, pessoal, primeira coisa que a gente vai fazer, vamos criar o componente novo, né? Lembra que lá é o comando ng de Angular, né? ng generate component com T mudo, component editar. Opa, deixa eu falar o caminho dele, né? Barra clientes, barra editar traço cliente. Quando a gente faz isso, opa, esqueci de mudar o meu shell aqui. Vamos lá, vamos
última vez eu já tinha esquecido também, né? Command Prompt, vamos com calma ali. Command Prompt, deixa eu colocar dentro da pasta do curso, pronto. Agora estamos prontos. ng generate component, temudo, editar traço cliente, caminho, barra, clientes, barra, editar traço cliente, ok? Isso vai criar um novo componente, né? Já temos o consultado incluído dentro da nossa pasta clientes ali, ok? Tem o tempo aqui de geração dele, tá? Enquanto ele roda isso aqui, pessoal, onde que nós vamos atuar depois de criado o componente? Muito bem, está criado aí o componente editado cliente e nós teremos então que colocá-lo aqui na nossa rota. Então aqui no app routing, tá? Nós vamos copiar aqui uma linha dessa, copiar aqui do incluir cliente, olha lá, coloquei ali a nova rota, editar traço cliente barra CPF, ok? Então quando eu faço isso aqui, o Angular já é ensinado, né? Já tem a estrutura dele, sabendo que, né, depois desse barra vai vir aí o parâmetro que é o CPF que eu vou passar como variável, né, na tela que a gente ainda vai trabalhar. E aqui o componente que eu quero invocar é o editar cliente, tá? E aí eu devo, cadê ele aqui? Editar cliente component, tá? Ele não, meu Visual Studio não acionou aqui, eu vou copiar na mão aqui mesmo, fazer o import aqui em cima, tá? Editar cliente component e aqui editar cliente component, beleza? Então dentro da pasta editar cliente ele tem o editar cliente.component. Vamos ver se é isso mesmo, olha lá, editar cliente.component, tá? Não sei porque meu Visual Studio não pescou ele direto aqui para poder me sugerir como um componente, mas não tem problema. Fizemos a importação aqui, fizemos nosso código conhecer esse caminho, né, desse pacote e criamos a rota para ele, aí o editar cliente barra CPF, tá joia? Para economizar bastante tempo, pessoal, o que a gente vai fazer aqui? A tela da edição, ela lembra bastante a tela da inclusão. Por enquanto, nós vamos fazer assim bem separadinhos os componentes e no futuro a gente vai ver aí como economizar em cima desses componentes, criando um formulário comum, importando esse formulário, mas vamos com calma, né? Para a gente não se perder aí no nosso curso e não dar um passo maior do que a perna aí nesse momento que vocês estão aprendendo. Então eu vou copiar toda a estrutura, eu estou entrando no meu incluir cliente HTML, vou copiar toda a estrutura da tela e vou lá no meu editar cliente HTML e vou colar ela aqui, toda a estrutura da tela, tá? Do jeito que ele tá ali, eu vou colar ele aqui desse lado, beleza? Então, estou usando aqui o mesmo formulário, tá? Muito bem. O que a gente precisa fazer? Olha só, ele não tem ainda o método salvar, tá? Mas, eu aqui, né, vamos trabalhar aqui edição de clientes, né? Eu vou retirar aqui essa variávelzinha, inclusive lá do nosso incluir também, eu também vou retirar ele de lá, não vou deixar ele ali não, por muito mais, né? Aqui, inclusão de clientes, eu deixei o traço nome, deixa eu tirar aqui, pronto, tá? Edição de clientes, edição de cliente, né, nesse caso, né? A gente pode até chamar de alterar, dá um nome um pouco mais, alterar cliente, e no incluir aqui eu vou chamar de incluir cliente, tá? Deixa eu ver como é que tá o de consultar aqui. Consulta de cliente, não tá mal não, vamos deixar assim. Beleza, pronto, então olha só, criamos aqui a base da nossa tela. Lá no incluir cliente eu também vou copiar, eu estou entrando aqui no component, tá pessoal, no incluir cliente component TypeScript, no arquivo fonte aí da nossa tela, né, do nosso componente, eu vou copiar o método salvar, tá bom? E vou colar ele aqui dentro do nosso componente também, tá? Beleza. Tá bom? Por quê? Porque ele vai fazer, no primeiro instante, rigorosamente a mesma coisa. E lembrando, né, nós temos aqui o ThisMessageService. Não sei porque que o meu Visual Studio não está reclamando de algumas coisas aqui, mas tudo bem. Vamos continuar. Nós não temos o Message Service ainda declarado aqui no nosso construtor, né? Então a gente precisa declarar o Message Service, né? Que ele é do tipo Message Service, ok? Ele também não está importando,
eu vou só fechar aqui rapidamente, pessoal. Bom, pessoal, tá resolvido o problema aqui do Visual Studio Code. Basicamente eu desliguei e liguei ele de novo, tá bom? Então vamos dar sequência aqui. Então vejam que ele está apresentando aqui alguns erros, né? O endform, o client service, o data, porque são parâmetros ou variáveis ou objetos que eu ainda não instanciei ou importei, tá? Vamos corrigir primeiro aqui o endform, tá? Importando ele aqui. O client service eu tenho que declarar ele aqui, que eu ainda não declarei. Vamos concluir aqui o message service, tá? Eu vou importar ele do message service, tá? Pronto, ele importou ali para mim. Eu já tinha copiado o client service, eu vou chamar ele aqui, ó, private client service, client service, já encontrou, vai importar para mim, tá? O data, que ele está reclamando aqui embaixo, eu vou colocar ele aqui como público, porque eu preciso usar ele no meu formulário, lá no meu HTML, então ele precisa ser público, e ele é do tipo cliente, como aconteceu lá na nossa tela de inclusão, né? O data é uma propriedade, ele é do tipo cliente, né? Que é o objeto que vai manter os dados da minha tela, certo? Pronto, ele parou de reclamar aqui comigo, e aqui ao invés de cliente cadastrado com sucesso, vai ser cliente alterado com sucesso. Beleza. Pessoal, agora eu preciso recuperar os parâmetros da rota. Lembra que a gente mandou um CPF aqui para essa tela que a gente acabou de criar, né? Esse CPF eu já vou até deixar aqui, ó. Eu vou chamar de private, porque eu só vou usar ele nesse contexto. E ele vai ser um parâmetro privado chamado CPF do tipo string, tá? E eu vou ler ele da minha rota. Como é que eu recupero parâmetros de rota, pessoal? Dessa maneira aqui, ó. Private, eu vou chamar de rota, né? Private route, activated route, tá? Então é um serviço que ele é capaz de ler os atributos passados na rota, ok? Como é que eu faço? Como é que eu leio então? Eu vou pegar o route aqui, né? This route, que é esse parâmetro que eu acabei de criar aqui, né? Esse route, ponto params, que é onde ficam os parâmetros. Eu preciso me subscrever nele, eu explico isso em outras aulas, tá bom? A gente vai ainda pegar, a gente vai fazer depois que a gente entendeu o elementar, aí conseguir construir um formulário. Depois desse hands-on, eu vou entrar em alguns conceitos com vocês, em outras aulas mais conceituais, tá bom? Essa primeira é para vocês terem contato com a linguagem, com a ferramenta, com a framework e começar realmente a conseguir produzir alguma coisa, tá? Então eu vou me subscrever a ela, vou passar o resultado dessa subscrição, eu vou passar para essa variável chamada parâmetros, tá? E vou injetar uma função aqui para poder então ler, fazer a leitura efetivamente desses parâmetros. Eu vou colocar aqui um console.log, pessoal, para você ver o que tem dentro desse parâmetros aí, vai ser bem bacana, vocês vão visualizar isso lá. E vou colocar nessa variável aqui, nessa propriedade CPF que eu criei para o nosso componente, vou colocar justamente parâmetros.cpf. Que ponto CPF é esse, GC? Aquele que a gente colocou na rota. Lembra que lá no app routing, cadê o app routing aqui, ó? Olha, ó, 2.cpf. Então ele criou essa propriedade nessa rota ativa. Vocês vão visualizar isso, é bem legal. Tá? Então esse CPF é uma propriedade que está existindo nesse parâmetros, que é essa variável injetada aqui, resultado dessa subscrição na variável, nessa propriedade params aqui, ok? Então ele também tem esse ponto CPF. Mas já você criou esse ponto CPF aqui para quê? Para que em outros pontos do código, depois da construção do componente, que eu estou aqui no constructor, né? O constructor é o método do componente que é acionado de primeira. Assim que chegou no componente, ele constrói, e esse é uma espécie de evento, é o evento de construção do componente, né? E nele que acontece tudo que é inicial assim do componente está aqui. Então eu preciso armazenar, né, o CPF que ele acabou de recuperar da minha rota, né? E que está no meu parâmetro. Perfeito? Entendeu? Então vou guardar ali nessa variável. Por quê? Porque agora no evento de onInit, no evento de inicialização, ali foi o evento de construção. Então construí e agora eu vou iniciar, né, com o objeto já construído, ele vai iniciar. Mas vejam, a gente ainda não consegue pegar o cliente da local storage. Por que não? Porque nós não criamos um método correspondente no nosso serviço. Lembra que o serviço ele cuida de tudo que é de negócio para nós, né? Então eu preciso ir lá no meu service,
né? Vamos aqui, cadê o services aqui, cliente-service.ts, e preciso então criar um método que retorne esse cliente. Eu vou chamar ele de recuperar, né? Já estou dentro do serviço de cliente, então naturalmente é recuperar cliente que eu quero. Vou passar um parâmetro CPF, que é a nossa chave, do tipo string, tá? E vou retornar, veja que quando eu coloco 2 pontos numa função, eu estou dizendo que eu vou retornar algo. Eu vou retornar um cliente, tá? Então o retorno desse método será um objeto do tipo cliente, tá? Agora vamos lá, então eu vou dar um return, tá? De local storage.getItem, que foi um método que nós falamos, inclusive, na última aula. Lembra que a gente usou esse getItem para listar os itens da local storage, recuperando pela chave, pela key, né? Então eu vou também aqui, getItem, tá? E a chave já está sendo passada como um parâmetro do meu método, ok? Ah, sim, claro, eu preciso fazer um parse, né? Lembra que o nosso cliente está cadastrado como uma string na local storage. E o que eu estou retornando aqui? Eu estou retornando um cliente. Então eu preciso fazer um parse dele, né? Então o parse é transformar, digamos assim, essa string em um cliente. Então eu vou fazer um JSON.parse. Vou abrir ele, quando eu abro parênteses ele já abre e fecha, e dentro aqui dele eu vou colocar então o meu getItem CPF. Pronto. Então nessa linha ele está indo lá na local storage com o CPF de um cliente e recuperando um cliente em particular, e que voltou como string ainda, e o JSON parse está falando o seguinte: transforme isso em um objeto, e nesse caso o objeto de retorno será um cliente, ok? Então ele está recuperando um cliente em particular aqui. Ponto e vírgula, pronto. O nosso serviço está pronto, public recuperar. Volto no nosso editar cliente component.ts, e agora no end-on-init eu posso fazer justamente this.data é igual a this.client-service, que é o meu serviço injetado aqui no meu componente, ponto recuperar. E o que eu quero recuperar? This. Quem que é this? É esse componente aqui. Ponto quem? Ponto CPF. Ponto CPF. Tá bom? Então eu estou recuperando um cliente, passando como parâmetro o CPF que chegou na rota da minha aplicação nova. Beleza, pessoal? Deixa eu ver aqui o editar cliente component, a gente já tinha mexido, né? Já tínhamos aqui copiado lá do incluir cliente. A mágica já está pronta, porque cada campo aqui já está baseado, né, já está fazendo um two-way binding, que nós falamos na aula de criação desse formulário. Já está fazendo o binding aqui com cada um dos atributos, né, data.nome, data.cpf, recapitulando rapidão. O data é esse parâmetro interno aqui, que é do tipo cliente, então ele já tem essas propriedades, né? E agora no end-on-init eu estou iniciando o meu data, recuperando o cliente lá usando o meu service. Olha que elegante que ficou isso aqui. Beleza, pessoal? Bacana? Muito bem. Agora, como que a gente chega nessa tela de consulta? Coloca no menu. Não, eu preciso passar um cliente. Onde que nós estamos listando os clientes? Na nossa tela de consulta. É lá que nós estamos listando os nossos clientes, né? Certo? É aqui na cliente component que nós estamos fazendo isso. Beleza? Então deixa eu só deixar em maiúsculo aqui o título, né? CPF é um rótulo, normalmente é maiúsculo, né? Porque é uma sigla. E nome eu vou deixar ele aqui como só o N maiúsculo, tá? E vou criar agora aqui, pessoal, uma nova coluna na nossa tabela. Hoje a nossa tabela tem apenas 2 colunas. Eu vou criar então 3 colunas, para que nessa terceira coluna agora a gente coloque um botão que nos permita clicar e editar um cliente em particular. Vamos ver como é que fica isso? Então olha lá, estou criando aqui, vou usar aqui um componente chamado pButton, tá? Ele já colocou aí toda a estrutura aí do nosso pButton, tá? O nosso botão. Aqui lembra do icon name, né? Eu vou chamar aqui de pencil, tá? Lembrem-se que tem aquele site que eu deixei lá como links na descrição da nossa última aula, onde tem os ícones do Prime Face, né? O Prime Icons, tá? Já tem lá os ícones. O pencil é um lapisinho que normalmente a gente utiliza para indicar que aquele registro ele pode ser editado, beleza?
Nesse caso nós não teremos label atribuído a ele, tá? E precisamos importar aí o button module para nossa aplicação, e a gente vai fazer isso no módulo principal. Então aqui no clientes modules, tá? Eu vou, ele já importou para mim aqui, tá bonzinho hoje. Já importou aqui o button module para mim, bacana. Não estava importado. Caso, pessoal, ele acuse erro naquela tela do HTML em função do button module, tá? Embora, bom, enfim, a gente já estivesse utilizando ele em outra tela, então eu acho que a gente já tinha realmente importado. Agora me deu um pouco de confusão aqui, mas caso ele não tivesse importado ainda, vocês devem importar aí o button module para dentro do clientes module aí, para que o botão possa estar disponível naquela tela. Beleza? Então, voltando aí ao nosso consultar cliente HTML, vamos aqui, sim, tem uma importação que a gente precisa fazer, eu até sinalizo ela aqui no nosso PowerPoint, que é o Router Module. Por que eu preciso do Router Module, pessoal? Desculpa o vai e vem aqui, vamos lá, olha só. Eu preciso trabalhar com um parâmetro aqui chamado Router Link, tá? Esse Router Link é um parâmetro que permite que a gente passe dinamicamente aqui, crie um link, um vínculo dinâmico com uma outra tela, né? Ele cria uma âncora. E eu vou passar ele entre colchetes aqui, porque eu vou precisar usar um parâmetro que está dinâmico nessa tela nesse momento. Lembrando que quando a gente cria uma tabela, ele tem, no caso aqui, especialmente aqui nesse contexto, ele me passa aqui um atributo, ele está vendo esse let-cliente. Nesse momento ele está declarando junto aqui uma variável chamada cliente, e é essa variável aqui, ó, que eu vou usar para poder colocar os valores, né, nessa lista. E aqui vejam, né, cliente.cpf, cliente.nome, e eu vou precisar passar como parâmetro do meu router link o CPF do cliente. Lembra que a gente criou ele na nossa rota, né? Então eu vou chamar aqui router link, entre aspas duplas eu vou criar de novo o colchete, vou passar entre aspas simples barra editar traço cliente, tá? E depois ali da aspa simples, ó, eu vou colocar uma vírgula e vou colocar o cliente.cpf. Estou passando como parâmetro o CPF aqui do meu cliente. Então veja, ó, eu tenho essa aspas duplas que é para indicar que esse parâmetro, né, o router link, ele está recebendo uma string, mas dentro dele tem uma outra indicação de string interna aqui, que é usando a aspa simples, tá? Vamos ver o que ele está reclamando. Ele está dizendo que ele não consegue identificar o router link aqui como propriedade. Isso porque nós não importamos ainda para o nosso módulo o router module. Então eu venho aqui em clientes modules aqui, tá? E vou importar esse módulo aqui, ó, esse router module aqui para dentro aí do nosso módulo clientes, tá? E aí vejam que nesse momento, olha que bacana, já parou de reclamar, né? Ele não estava encontrando esse parâmetro do router link. No momento que eu importei lá na nossa clientes module esse router module, ele já soube, né, conectar esse parâmetro ao nosso componente. Beleza, pessoal? Então olha que bacana, eu criei um botão que vai aparecer como se fosse um lapisinho, passando como parâmetro do router link. E o router link recebe a rota, que é o barra editar traço cliente, né? E ele vai passar, tá vendo que eu tenho aqui uma vírgula, né? Ó, passando aqui como parâmetro o cliente.cpf. Beleza? Isso faz com que o Angular já identifique essa estrutura e crie um parâmetro chamado de link, né, de âncora, para dentro desse botão. Tá? O router link dá para usar em vários outros componentes. Isso a gente pode também no futuro experimentar um pouco mais desse parâmetro, dessa propriedade. Tá? Bom, aqui nesse ponto a gente já tem aqui, a gente já consegue visualizar o resultado do nosso trabalho. Então vamos lá, o que eu faço para poder rodar? Eu tenho que executar um ng. Eu tinha fechado meu Visual Studio Code, né? Ele tinha apresentado aqui um probleminha. Pronto. Deixa eu já trazer aqui para o meu command prompt, curso front-end, ng serve. Então vamos lá, vamos ver aqui o nosso programa funcionando, agora já trazendo na lista dos clientes cadastrados um botão que eu posso editar um determinado cliente. Vamos ver isso funcionando? Deixa eu ng processar aí essas importações, enfim, e a gente já vai ver na prática como é que vai ficar. Tá joia?
Hoje ele não está num dia assim muito bem humorado e está mais lento que o normal. Normal não é lento, né? Mas hoje ele não está num bom dia. Aí pronto, vai começar a gerar. Ele está gerando, né? Lembrando que a aplicação front-end é uma aplicação basicamente HTML programada em JavaScript. O que ele está fazendo nesse momento, pessoal? Ele está reunindo as bibliotecas, está criando os arquivos JavaScript, enfim, está dando condições desse programa ser executado em um browser. Né? Já fez aqui todas as compilações que ele precisava, né? Compilado com sucesso. Eu vou tirar daqui o código para que a gente então visualize aí no nosso browser o nosso programa. Então vamos lá, localhost 2.4200, beleza, tenho aqui o nosso menu, vamos aqui em consultar, ó, não tenho nenhum cliente cadastrado, então vamos cadastrar algum cliente aqui localmente, CPF 99988877755, nome Gessé Rovira, né? Endereço teste 1, cidade Brasília, CEP 8, tá? E cadastrar cliente. Pronto, então, mas já você não ia mostrar alterar, mas a gente não tem cliente cadastrado para poder alterar. Então a gente cadastrou um cliente, vamos ver ele aqui na nossa consulta agora. Opa, já listou aí para nós o nosso cliente e já colocou aí o botão com o lapisinho. Ó, quando eu clico, pessoal, olha que ele já abriu a tela de alteração, né? E quando ele abriu aí a nossa tela de alteração, veja que ele está na tela de edição, olha a rota lá em cima, pessoal, editar -cliente, e olha o que ele passou como parâmetro, o CPF do cliente que eu estou editando, tá? Então ele entrou aí no alterar cliente e veja que os campos já vieram populados, tá? Opa, vamos alterar esse botão aqui antes de concluir? Deixa eu voltar aqui para o nosso código, tá? Vamos abrir a tela de edição de novo, aqui é o HTML, deixa eu pegar aqui o cadastrar cliente, vamos chamar de alterar cliente, né? Ao invés de cadastrar cliente, tá? Gessé, você não mexeu no código de salvar, não precisa, pessoal. A parte bacana do local storage, para ficar de conhecimento para vocês já aproveitar, o método salvar eu já coloquei aqui, né? Eu tinha copiado lá da inclusão, né? Quando eu salvo, vamos entrar aqui, ó, quando eu dou um Ctrl clique no método, tá, pessoal? Ele abre a implementação desse método no Visual Studio Code. Quando eu entro no método, eu observo aqui, ó, que local storage.setItem já está passando o CPF. O que a local storage faz? Ele identifica um item com a mesma chave e sobrescreve esse item. Então ele já está fazendo o processo aí de alteração que a gente precisa, tá? Então vamos voltar lá para o nosso Chrome. Eu já salvei aqui o editar cliente, deixa eu confirmar aqui, pessoal. Já salvei, tá? Voltar aqui para nossa tela e muito bem. Ó, aqui embaixo, ó, alterar cliente, ao invés aí de cadastrar cliente. Então vamos fazer um teste, teste 2, não está saindo 2 aqui de jeito nenhum, Gessé Rovira alterado, tá? Vou manter aqui o CPF, isso aqui é uma coisa interessante, quando está editando, esse aqui é um campo de chave, depois a gente vai falar desses ajustes, aqui nessa tela é um campo que o ideal é que ele estivesse somente leitura e não editável, tá? Por quê? Até porque eu estou usando a mesma dinâmica, né, do processo de salvamento, deixar o CPF aberto aqui, ele não vai encontrar na hora que ele for fazer o set item, o CPF já estava lá e vai cadastrar um cliente novo, tá? Mas isso a gente vai aprimorando aí com o tempo. Então vou alterar só aqui o endereço, o nome do Gessé, alterar cliente, ó, cliente alterado com sucesso. Vamos ver se alterou mesmo? Eu venho aqui na consulta de novo e olha lá, o nome Gessé Rovira alterado, clico no botão editar e já volto aqui então para a tela de alteração aí do nosso cliente. Bacana, pessoal? Então nessa aula nós vimos como recuperar, nós já tínhamos falado disso na consulta de cliente, mas hoje nós reforçamos aí a recuperação, né, dos dados do cliente a partir da local storage e vimos como alterar esse registro e voltar a salvar aí na local storage. Tá joia? Pessoal, espero que tenha sido de bom proveito para vocês, que nós estejamos aí ajudando no progresso de vocês aí profissionalmente. As próximas aulas, provavelmente a gente vai trabalhar
alguns aspectos de revisão e vamos começar a fazer alguns aprimoramentos, como por exemplo colocar uma máscara nesses campos de CPF, trabalhar com limitação de tamanho de campo, enfim, começar a dar uma aprimorada nesse cadastro que nós já trabalhamos até então, beleza? Para que a gente possa então dar um saltozinho e começar a trabalhar com alguns outros aspectos um pouco mais avançados aí do Angular, tá joia? Eu agradeço muito a participação de vocês até aqui. Inscrevam-se, compartilhem, comentem, ativem as notificações. Nossa, né? Mas nos ajudem a manter aí os nossos vídeos sendo vistos aí por mais pessoas. Nos ajudem indicando o nosso canal aí, tá bom? A gente conta com o apoio de vocês no crescimento e na expansão do nosso conteúdo. Tá certo, pessoal? Obrigado mais uma vez por estarem conosco até aqui. O estúdio não nos atrapalhou hoje, hein? Estava indisponível o nosso estúdio hoje. A gente deixou aí, né, de presente a nossa querida claquete. Gente, obrigado, viu, por estarem conosco até aqui. Até o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.